fará as perguntas como mencionado. Bom, primeiro eu gosto muito mais de ouvir do que falar, porque quando a gente ouve de pessoas como vocês, a gente sempre aprende e acrescenta coisas importantes na nossa vida, né? A gente morre aprendendo, sem saber tudo que devia saber. Isso é uma velha máxima que eu aprendi com meu velho pai, Valdomiro, que tinha o meu nome meu, né? E com a minha mãe, a dona Olga, que era professora. Mas eu estou feliz de estar aqui, só para contar um pouquinho da minha história de vida e de família, tá certo? Eu pertenço a uma família pioneira de Rio Preto. Meu avô, Antônio Lopes da Silva, chegou em Rio Preto em 1898. Era um imigrante português. E quando ele conheceu Rio Preto é uma cidade pequena, né? Muito pequena. E ainda não tinha iniciado o seu boom de desenvolvimento, né? Que aconteceu só depois da chegada dos trilhos do trem, que ficaram parados aqui durante mais de 40 anos, né? Mas o meu avô gostou daqui e ele era uma pessoa assim com uma visão da época muito à frente do seu tempo, né? Ele virou, depois de algum tempo, importador e exportador de produtos brasileiros e trazia produtos também da Europa, né? Ele exportava café e importava azeite de oliva, azeitona, essas coisas. Ele era um imigrante português, trazia isso da Europa. E quando os filhos cresceram, eles gostaram de Rio Preto. Meu avô, eu nem tinha nascido ainda, né, mas meu avô deve ter dito a eles, né? Venham conhecer São José do Rio Preto. Eles experimentaram algumas outras cidades aqui no interior, mas gostaram mesmo de Rio Preto. A nossa família é uma família de muitos médicos, né? Para vocês terem ideia, se for ver o lado do meu pai e o lado da minha mãe, nós fomos em 17 médicos na família. Nem todos estão vivos, muitos já se foram, mas a família nossa é muito dedicada à área da saúde. E também à área do magistério e também à área da política. O meu pai foi 2 vezes vereador em Rio Preto, uma história bonita, 2 vezes ele foi o vereador mais votado, depois foi vice-prefeito, numa época em que votava separado para o vice e para o prefeito. Interessante isso, né? Ele ganhou como vice-prefeito do Andaló, mas ele teve nominalmente mais votos do que o Andaló teve para prefeito. E era da chapa contrária, né? E depois, quando Andaló faleceu, ele assumiu a prefeitura e ele que mudou o nome da Avenida Duque de Caxias, que hoje se chama Alberto Andaló, para homenagear o amigo que eles se davam muito bem. Também tive um outro tio que foi prefeito de Rio Preto, o Dr. Gilberto Lopes da Silva, né? Então, a nossa raiz, a nossa, na verdade, ligação, a minha ligação em especial e da minha família é muito forte com a nossa cidade. Eu tenho Rio Preto fortemente no coração. E esse é o motivo porque eu estou saindo novamente candidato a prefeito. Eu só resolvi voltar porque eu tenho enxergado que muitas coisas que nós planejamos, muitos desafios que nós entregamos, que nós enfrentamos para Rio Preto, eles voltaram para trás. Eles não andaram adiante como a gente queria que tivesse andado. Um exemplo é esse local que nós estamos. Vocês que já são antigos da área, vocês sabem que quando eu assumi a prefeitura, muito se falava em fazer um centro tecnológico, um parque tecnológico. Vocês se lembram disso? Não? Não ouvi. Sim ou não? Sim. Vamos falar um sim. Vocês ouviram ou não? Sim. E foi o nosso governo que, na verdade, construiu, e eu vejo hoje se falar em parque tecnológico, na verdade nós não chegamos ainda nesse nível de parque tecnológico, essa que é a verdade. Nós temos um centro tecnológico que promete muito e que foi inaugurado por mim no final do nosso governo. Os recursos aqui, eu consegui muitos recursos de fora, né? Eu, quando fui prefeito, uma coisa que eu mantinha sempre, a minha experiência de já ter sido 3 vezes deputado no Estado, 3 vezes vereador também, isso me ajudou muito.
E eu não era nem do partido do governador, não era nem do partido do presidente da República. Mas eu fui um campeão em trazer recursos para Rio Preto. E esse conjunto de obras daqui vieram do governo do Estado de São Paulo com uma participação também, dinheiro a fundo perdido, com uma participação também da Prefeitura de São José do Rio Preto. A verdade é que inauguramos essa estrutura, um centro tecnológico. Aqui em volta deixamos uma área grande para que se instalassem empresas. E eu rodei aqui em volta, não vi nenhuma empresa instalada aqui por perto, a não ser aquelas duas antigas que não estão nem aqui, na verdade, que fazem parte também daqui, que estão aqui ao lado, no Distrito Industrial que fica aqui do lado. Isso é importante eu dizer, porque eu vi agora nos jornais a felicidade do atual governo, sem fazer crítica, sem nada, mas simplesmente analisando o que é o certo e o que aconteceu realmente, festejando a subida do Centro Tecnológico ao Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Mas vocês que são do ramo, e eu que sou um infiltrado aqui no meio, na verdade, né? E sabemos que ainda temos um caminho grande para andar, e um caminho grande para percorrer. Em que pese essa integração ao sistema de parques tecnológicos abre também algumas fronteiras para que a gente possa conseguir as coisas com maior facilidade, com maior agilidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui realmente eu me sinto em casa, porque foi uma coisa que eu consegui tirar do papel, que o governo que me antecedeu dizia que ia fazer, e não fez. E assim como os outros grandes desafios da nossa cidade, da minha época de prefeito, as obras de controle das enchentes, né? O déficit habitacional monstruoso que existia na nossa cidade, a questão da mobilidade urbana, os graves problemas da educação. Quando eu vinha para cá, eu passei do lado do shopping aqui, o Rio Preto Shopping, e eu me lembro quando eu assumi a prefeitura de Rio Preto, ficavam muitas crianças ali, naquele... Uns dizem sinaleiro, outros dizem farol, outros dizem semáforo, né? Como nós temos uma poligrafia de se descrever as coisas, as crianças ficavam vendendo coisinhas ali. E eu lembro que eu assumi a prefeitura, pedi para a nossa assistência social para fazer uma pesquisa de onde eram aquelas crianças. E o resultado da pesquisa foi que elas eram dos loteamentos rurais irregulares, que eram, na minha época, 109. E perguntando a elas por que elas vinham para cá, porque elas vinham para estudarem no perímetro urbano. O ônibus as trazia para que elas estudassem, fossem para a escola. E elas deixavam a escola e iam ali. Ah, porque perto da minha casa tudo é feio, tudo é ruim, tudo é muito, não tem nada de bom. E aqui tudo é bonito e a gente ganha dinheiro. Aquilo me motivou, me incentivou que eu entrasse fortemente na regularização fundiária, e Rio Preto, mais uma vez, ganhou um prêmio, se destacou. Foi a primeira cidade de São Paulo, até antes que a capital, a fazer a regularização fundiária de alguns loteamentos irregulares, dando escritura, dando registro, fazendo tudo o que era possível para essas crianças. E também, o grande obstáculo para isso era a falta de infraestrutura pública junto a esses loteamentos. O que eu fiz? Eu dizia isso desde que era vereador, depois como deputado também dizia de novo. Por que não regularizam isso? Porque falta escola, falta creche, falta a infraestrutura que é necessária para esses bairros se tornarem bairros de verdade. Eu falei, bom, mas se a prefeitura não pode investir um centavo em nenhum loteamento que não seja 100% regularizado. E é verdade isso.
Falei, bom, mas se a prefeitura não pode investir lá onde não tem regularização, será que ela não pode comprar uma área dela e construir escola, creche e posto de saúde, essas coisas todas? Lógico que pode. E foi isso que nós fizemos. Construímos os 4 núcleos da esperança. Vocês já ouviram falar disso, não? Quem já ouviu? Levanta a mão aí, vamos ver. Os núcleos da esperança, a senhora não levantou. A senhora não ouviu, nem a senhora. Ouviu? Ah, levantou. Então tá bom, aqui eu estou meio... Eu acho importante, inclusive a senhora que não ouviu, conhecer. Porque os núcleos da esperança nós fizemos 4. E eu me lembro bem, porque eles foram uma inovação na educação de Rio Preto. E eu vejo vocês aqui pregando que a gente tem que investir até, na verdade, inteligência artificial para os nossos alunos, né? E eu concordo com isso, eu acho que isso é importante. Mas criei lá as melhores escolas que essas crianças poderiam ter. 4 núcleos da esperança, um em cada quadrante da cidade, próximo desses loteamentos em fase de regularização. O que é o núcleo da esperança? Quando eu fui buscar recurso, eu fui campeão de buscar recurso fora, mas fui buscar recurso fora para a educação, todo mundo me chamou de louco, falou, prefeito, o senhor está louco. Nós arrumamos recurso para você fazer uma escola fundamental, uma creche aqui, mas o que você quer fazer é uma superestrutura. E é isso mesmo. Então eu fiz com 100% de recursos da prefeitura. O Núcleo da Esperança são grandes áreas, 48 mil metros quadrados. De um lado fica a escola infantil, do outro lado a escola fundamental. Entre as duas, uma superestrutura, piscina, campo de futebol, ginásio de esportes, salão multiuso para aula de música, teatro, reforço escolar. Eu falo computação porque as pessoas por aí, mais humildes, elas não entendem, mas aulas de informática, na verdade, para que os nossos alunos pudessem ascender na vida deles. Cada núcleo da esperança, 1.000 vagas, 1.000 vagas. Escolas todas em tempo integral, 5 refeições diárias. Entra de manhã, sai à tarde, a mãe vai buscar, a mãe e o pai podem trabalhar, podem, na verdade, ter a tranquilidade que seus filhos serão bem cuidados quando estiverem ali. E com isso nós avançamos tanto, e eu me lembro que eu arrumei um promotor público para ser o nosso secretário da habitação, Dr. Fernando Fucassal. Ele escreveu até livros sobre essa expertise que ele desenvolveu na regularização. Ele falou, Valdomiro, você está doido? É meu amigo, né? Eu não sei nem onde que é o quarto da minha casa, você vai querer que eu seja secretário da habitação? Eu falei, mas Fucassal, você não vai construir nada. Você não vai construir nada de obra. Você vai construir, na verdade, pessoas. Vai construir personalidades, vai construir o futuro das nossas crianças, com a regularização fundiária. E ele se especializou tanto nisso, que nós recebemos aqui em Rio Preto prêmios até nacionais e estaduais nessa regularização. Eu estou contando um pouco disso para vocês verem que a inovação faz parte da minha vida. A inovação, não só a tecnológica, mas a inovação num novo conceito de educação, num novo conceito de saúde. Peguei a saúde de Rio Preto combalida, não é? Não tinha uma UPA, na verdade, estabelecida dentro das regras de atender urgência e emergência. Eu me lembro da UPA do Solo Sagrado, que era junto com a UBS do Solo Sagrado, era camas nos corredores, macas nos corredores. Nós construímos a UPA Norte, a UPA Tangará, a UPA Jaguaré, ampliei e equipei a UPA da Vila Toninho, a UPA do Santo Antônio, criei o Centro Especializado na Saúde das Mulheres. Alguém aqui já usou lá o centro nosso? Hã? Mas olha, quem conhece aquilo, é como isso aqui. Você entra lá, pé direito duplo, ar-condicionado central, aliás, todas as unidades que nós fizemos. O consultório do ginecologista, sabe como é que era aqui em Rio Preto, antes do nosso governo? Onde eu mexi, onde eu pus o dedo, eu modifiquei. Tem alguns lugares que acho que ainda devem estar no sistema antigo. O
Consultório único, tinha a mesa do médico e a mesa de exame da paciente aqui na frente da escrivaninha dele. O paciente tinha que se despir quase que na frente do médico. Eu aprendi na minha casa, com meu pai e com a minha mãe, que me diziam assim, e eu falo isso com saudade porque eu sou filho único, tá? Num casal, quando eu nasci, meu pai tinha 56 anos e a minha mãe 40 anos. E eles me falavam assim, filho, quando você for fazer alguma coisa para alguém, faça como se você estivesse fazendo para a sua família. O que eu fiz? Consultório do ginecologista, 2 salas. A sala de história da paciente, a sala ao lado para exame e um banheiro para o conforto da paciente. O médico colhe a história, a enfermeira põe ela em posição de ser examinada e se ela precisar, depois do exame ou antes, fazer o uso de um banheiro privativo, ela tem ali no seu consultório. Isso se chama dar dignidade para as pessoas. Dignidade. E assim foi nas construções das nossas casas, os nossos conjuntos habitacionais, nós ganhamos prêmio internacional da Espanha, pelo modelo que nós implantamos aqui, ruas largas. Quem anda nos conjuntos antigos lá do Solo Sagrado, do João Paulo II, vê o tamanho das ruas. Ande lá no Nova Esperança, no Lealdade e Amizade, no Solidariedade, no Fraternidade, em todos esses, no Dignidade. Eu, aliás, escolhi esses nomes propositalmente, que eu tenho Deus muito forte na minha alma e no meu coração, não é? Então, essa presença de Deus me induziu, quando eu fosse escolher o nome desses conjuntos, colocar alguma coisa que remetesse às pessoas, às famílias que fossem lá morar. Podia dar o nome de figurões da cidade, né? Como é feito hoje, né, pelo atual governo. Eu não, falei, não, vai ser assim. Vai ser assim porque quero que as famílias e as pessoas pensem que aquilo é uma conquista delas, que eles vão pagar a prestação. Mas que aquilo foi uma obra do Senhor Jesus, né? E assim foi. Construí dessas 10.300 casas, 7.000 da faixa 1. Faixa 1, que era aquela cuja prestação era de R$ 25 a R$ 85 por mês. Quando eu deixei a prefeitura, nenhuma mais casa faixa 1 foi construída. E eu recebi outro dia umas críticas, agora começam os debates, né? Poxa, no seu governo formou essa favela aí, ó, favela lá da Vila Itália. Sabe por que formou a favela da Vila Itália? Porque a lei que estabelece que essas casas fossem... eles não têm renda para financiar nada, tá? São todos de baixíssima renda, né? A lei que criou Minha Casa Minha Vida lá em Brasília, ela determinava que a pessoa tinha que comprovar no mínimo 3 anos de residência na cidade, entre renda baixa, era R$ 1.600 de renda da família, vários itens, né? E um deles era esse, porque senão elas teriam sido incluídas nesses conjuntos que nós construímos. Então foi isso, foi um governo de muita ação, muito trabalho, trouxe muitos recursos para cá, e eu vejo essa possibilidade aqui como a nossa possibilidade grande de avançar. Hoje, eu me reuni outro dia com você, com mais quem? Com o Marcelo, que é o ex-presidente. Eu queria até pagar o café da manhã lá, eles não deixaram, viu, pessoal? Eles pagaram o café da manhã para mim. E nós trocamos algumas ideias, né? E eu pude expor para ele também algumas das minhas ideias, daquilo que eu acho que é fundamental para Rio Preto. E eu perguntei para eles, vou perguntar para vocês agora, né? Você sabe que nós precisamos incrementar o nosso PIB da nossa cidade. Quem é que sabe quanto que é a projeção do PIB de Rio Preto para esse ano 2024? Eles não valem, porque eu já falei para eles. Vocês fazem ideia, não? Quem é que sabe quais são, entre as áreas da saúde, do comércio, da indústria, quem colabora da própria área de vocês aqui,
quem mais colabora para o PIB de Rio Preto? Vocês sabem? Não? Acho que é a área de serviços. Quem? Tá vendo? Todo mundo pensa que é a saúde, mas não é. É o comércio. Olha que espaço que nós temos agora. É o comércio é responsável por mais do que o dobro do que a saúde gera de riquezas para nossas cidades. É o que mais gera empregos, é o comércio, tanto o comércio varejista quanto o comércio atacadista. Então, prestação de serviços também, mas abaixo disso. O comércio hoje suplanta, a saúde vem e a indústria quase que em segundo lugar, empatados, né? E a prestação de serviço também é importante. Mas, olha, quantos bons empregos nós não podemos criar aqui nessa área. Eu acho que eu estou me excedendo. Chega. Não, tranquilo, fica à Chega vontade. de falar. Bom, estou encerrando aqui para agora ouvir os conselhos e ouvir as perguntas de vocês, mas eu não poderia deixar de vir aqui e contar um pouco dessa história, porque agora começou a festa da eleição. Sabe o que é a festa da eleição, não? Você sabe? Você sabe? A festa da eleição é assim, começou a festa da eleição, é músicas, jingles, adesivos, meninas bandeirando na cidade, tudo resolvido, candidatos abraçando as pessoas, prometendo o que podem, o que não podem, fazendo planos de governo de 200 páginas que nós sabemos, nós que somos da vida pública, que não terão 10% cumpridos, não é? Só que acaba no dia da eleição, a festa da eleição acaba. E aí vem a vida real. E na vida real, vocês todos que são formadores e formadoras de opinião, precisam ter em mente o quanto é importante o seu apoio e o seu voto para alguém que tenha história, para alguém que queira, na verdade, fazer da política uma coisa espetacular, que é para aquilo que a política serve. Para mim, a política é fundamental para todos, mas em especial para aqueles que mais precisam. Eu conheço a história de alguns que estão sentados aqui, que vieram de famílias humildes, mas que se destacaram. E entre vocês hoje são grandes empresários. Então, olha que coisa boa. É isso que, na minha vivência, na minha idade, eu quero poder ainda contribuir naquilo que for possível para fazer com que a minha cidade cresça e se desenvolva. Cidade que começou lá com meu avô Antônio, né? Que eu dei o nome dele naquele complexo de viadutos ali que vai para que vai ali para a Secap, na Avenida Vetorazzo, e com tristeza, passei lá agora na eleição, pintaram de branco o nome do meu avô. Para que isso? Para que fazer isso? Mas estou aqui para ouvi-los e para dizer e agradecer, dizer muito obrigado por essa oportunidade. Espero que eu tenha acrescentado um pouco do conhecimento de cada um, de cada uma, sobre a história da nossa cidade, do nosso povo e da nossa gente. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, candidato. Obrigado pelas histórias, obrigado por compartilhar esse momento com a gente. E o intuito é isso, o intuito é nos aproximar, né? A gente precisava conhecer um pouquinho de vocês e vocês um pouquinho da gente. Para o próximo momento eu vou chamar a minha amiga, né, a nossa diretora de comunicação, a Flaviana, para ela fazer um breve comentário antes das perguntas. Ela que é a nossa diretora de comunicação da PET, empresária, jornalista, e que também fez esse trabalho brilhante nesse roteiro e também de compilar as perguntas que a gente teve de todos os associados lá, né, para trazer tudo isso para vocês. Flaviana. Boa tarde, doutor. Na verdade, a minha participação é bem breve, que o objetivo é a gente continuar ouvindo as suas histórias e o seu depoimento. Na verdade, eu só queria registrar, como o João adiantou, a gente tem uma equipe de captação aqui hoje registrando o encontro. Então, só para deixar registrado que, assim como o senhor, nós convidamos os outros candidatos para que estivessem aqui com a gente ao longo dos próximos dias, e todos vocês vão receber as mesmas perguntas, vão ter oportunidade de compartilhar com a gente os projetos, os investimentos, as metas para a área de tecnologia e inovação aqui no município. Então, vou convidar agora os nossos amigos para a gente começar as perguntas, então. Presidente?
Obrigado. Só reforçando, né, a nossa missão é voltada para o nosso setor, mas também para a sociedade. A gente acredita que o nosso setor é um dos melhores para promover a ascensão social, dar oportunidade, uma economia limpa e que as pessoas são bem remuneradas, que realmente promove e dá oportunidade para Eu todas quero as pessoas. voltar aqui, daqui a alguns anos, não precisa nem ser como prefeito, nem como deputado, mas como cidadão, e ouvir aqui que o PIB, que a colaboração de vocês para o nosso PIB, está lá no top, viu? E tem estado, porque o nosso crescimento é realmente maior. E a gente não faz nada sem as pessoas, né, doutor? Então a gente precisa de pessoas para trabalhar. A gente aprendeu, inclusive, treinar as pessoas, porque a gente não tem outra opção, tá? Se a gente não partir para formar, a gente não tem a mão de obra que nos ajuda, tá? Mas então vou para a primeira pergunta aqui, fui premiado. É verdade, é verdade. Vocês têm um pezinho em cada... Em cada barco. Em cada barco. Doutor, é o seguinte, a primeira pergunta cabe a mim aqui, sobre interlocução do Poder Executivo, Legislativo e academia e iniciativa privada, né? Sem uma definição clara da interlocução entre o setor de TI e o Executivo Municipal, muitos projetos e investimentos podem ser prejudicados ou até inviabilizados. A gente tem que estar junto e conversando. Como será estruturada a interlocução entre esses agentes? Haverá um canal direto de comunicação ou uma secretaria específica dedicada a essas demandas? A gente acha que uma secretaria, o nosso setor, ele merece uma secretaria pela importância, não é porque a gente é mais bonito que ninguém, não, né? Porque a tecnologia ela está no mundo como protagonista de tudo. Então, a gente acha importante que tenha essa definição. O que o senhor pode nos dizer? Bom, primeiro eu quero convidar todos vocês para a gente sair da festa da eleição, que na festa da eleição vale tudo ou quase tudo, mas não para mim, tá? Não para mim. E a gente vir para a vida real. E a vida real é que hoje Rio Preto enfrenta graves problemas, em especial problemas econômicos, né? Para vocês terem ideia, eu, quando fui prefeito, busquei muito dinheiro, principalmente a fundo perdido, mas algum também na forma de empréstimo. Mas os empréstimos que eu trouxe foram empréstimos do PAC, né? PAC Saneamento, PAC Mobilidade, PAC Habitação, todos com juros subsidiados, 25 anos para pagar, uma dívida que hoje deve estar orçada em torno de 280 milhões de reais. Hoje, a dívida criada pelo atual governo, ela, segundo os cálculos que me são informados extraoficialmente, por amigos que eu ainda tenho lá e que até torcem, às vezes, para nossa reeleição, a dívida que será enfrentada a curto prazo, nos próximos 4 anos, é de mais de R$1 bilhão. São empréstimos que foram diferentes do PAC, foram Finisa, e vocês são homens de negócios e mulheres de negócios, sabem que Finisa é taxa Selic mais juros. 2 anos de carência, 5 anos de prazo para pagar. E foram empréstimos que estão a cada dia, para vocês terem ideia, a primeira prestação está sendo paga este ano, 2024, e nos próximos 4 anos, portanto, o mandato do próximo prefeito vai ter essa alavanca de pagamentos. Sem falar do novo empréstimo, foi votado pela Câmara, que é o empréstimo do SEMAI, esse um pouco mais a longo prazo, mas também não são aqueles juros do PAC, que eu sempre defendi e sempre dizia que grandes obras ou a gente faz na forma de PPP, parceria público-privada, ou aproveita os grandes planos do governo, né, os grandes lançamentos do governo, para você poder usar BNDES, usar, enfim, Banco Mundial e ter as suas taxas de juro bem diminuídas. A secretaria, eu acho que seria uma coisa boa, mas não sei se é possível, e eu tenho que dizer que é verdade. Pelo menos no início do governo, né? Porque pagar essa dívida nós vamos pagar.
A gente vai fazer uma reengenharia em tudo isso. Eu já coloquei vocês junto à Secretaria de Planejamento, quando eu era prefeito. Não foi isso? Você se lembra disso? Não. Que não falava do nome de vocês em nenhuma secretaria da prefeitura, mas eu acrescentei, com a ideia de se fazer esse parque, de se construir esse parque, vocês estão juntos à Secretaria de Planejamento. Portanto, agora basta que a gente reestude esse orçamento, veja como é que estão as situações e a gente procure. Eu vejo com muito bons olhos a nossa parceria. Aliás, eu quero me aconselhar muito com vocês. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros mandatos meus de prefeito. Eu criei 2 grupos gestores junto ao meu gabinete. Um grupo gestor de novos negócios públicos para a cidade e um grupo gestor de novos negócios privados. A gente recebia os investidores aqui com tapete vermelho. Os novos negócios públicos, nós alavancamos tudo isso que eu já contei aqui na minha fala inicial. E os novos negócios privados? Eu tive a honra de ter sido homenageado em várias inaugurações aqui, ó. Shopping Iguatemi, Leroy Merlin, a própria Avan, enfim, várias grandes empresas que vieram para cá. O Carlos Gereissati me levou lá, fiquei até constrangido, porque o Max Mufato também me levou lá no palco, na inauguração do Shopping Iguatemi, e disse com todas as letras, falou: Valdomiro, Rio Preto foi a cidade que aprovou com maior celeridade o nosso projeto. E assim foi. E assim será, e nós vamos ter esse grupo gestor. Apresentem para nós as ideias, eu também participo disso e vou ver com muitos bons olhos aí, tá bom? Boa tarde. Eu também sou uma jovem senhora, né? Então estamos aqui de cabelos brancos pensando como é que nós vamos colaborar com o que vem pela frente. Na APET eu atuo na área social, sou diretora social e a gente tem um envolvimento muito grande com a capacitação de jovens. Tá? Mas isso, na realidade, está diretamente ligado à questão do fluir da economia, porque a hora que a economia fluir melhor e o jovem estiver capacitado, ele vai ser naturalmente incluído no mercado de trabalho. E eu ouvi o senhor falar sobre a questão da tecnologia, sobre os números do PIB de Rio Preto, e a gente sabe que, mesmo o comércio contribuindo bastante para o PIB, ele sofreu os efeitos do comércio eletrônico. O comércio eletrônico tirou uma fatia muito boa desse PIB, e mesmo ainda a prestação de serviço também, muita coisa foi impactada de alguma forma pela tecnologia. Então, a minha pergunta é: como que o senhor pensa em estimular o setor de tecnologia em Rio Preto para que ele se torne parceiro, para que aquilo que acontece dentro do ambiente convencional e físico trabalhe em sinergia com o que acontece no ambiente virtual? Bom, eu acho assim, olha, eu acho que essa parceria é fundamental. Nós temos um impasse agora ainda no Brasil, que é a esperada reforma tributária, para que a gente possa saber o que nós vamos dar de incentivo. Vou dar só um exemplo aqui de coisas que eu fiz quando prefeito, que era possível. Eu criei na verdade, um distrito industrial e empresarial lá na região norte, porque eu falei assim, vamos fazer casas lá, mas vamos tentar levar empregos perto de onde as pessoas moram. Esse conceito é moderno e recente, você criar os núcleos urbanos que eles sejam autossustentáveis, né? Porque para ficar com todos os tipos de comércio perto da casa das pessoas, desde supermercado, gerando empregos também, para que as pessoas não, nas grandes cidades, e Rio Preto hoje já é uma grande cidade, que elas não precisem ficar transitando de um lado para outro, mas infelizmente foi abandonado pelo atual governo, que é o Ecoparque Empresarial Norte. Vocês tem alguém aqui que conheceu lá? Não. Você vê? Empresarial Norte. Quer dizer, ninguém... Olha, e vocês fazem parte de 1% da nossa população mais esclarecida
e mais por dentro de tudo que acontece na cidade. É uma área que eu negociei com um empresário daqui, que fez um grande loteamento e precisava doar áreas institucionais, áreas dentro desse grande loteamento. E eu descobri que ele tinha uma fazenda na região norte de Rio Preto, propus que a Câmara fizesse uma lei autorizativa para que eu pudesse, ao invés de pegar aqui, na Quinta do Golfe, áreas para construir o quê lá? Pegasse lá na região norte. Então, nós já tínhamos uma área doada lá por um outro empresário de 10 alqueires, esse outro doou 80 alqueires. Então, lá eu quis começar um núcleo, inaugurei o Ecoparque Empresarial Norte com 3 super quadras, com 100 terrenos para serem imediatamente ocupados. Entreguei com tudo, com água, luz, esgoto, asfalto, tudo em parceria com os grandes empreendedores da cidade. A prefeitura não gastou lá um tostão, nem do terreno que nós negociamos, nem da infraestrutura, porque os grandes loteadores aqui da região sul tal, pagaram essa infraestrutura lá. Fiz uma lei que dava desconto de até 70% no valor do terreno, dependendo do número de empregos que fosse criado pela indústria ou pela empresa que lá fosse inaugurada e assentada. Muito bem. Entreguei pronto, saí da prefeitura, nada aconteceu. Para não falar que nada agora, passei lá, porque precisava ver a situação, tem que... Rio Preto é grande, né? Ele está totalmente abandonado, tem 2 barracões sendo construídos lá, deve ser alguma empresa que comprou recentemente essas áreas lá. Então é assim, se a gente... Eu não entendo, sinceramente, como é que não se dá continuidade, na verdade, nas coisas que são boas e que você tem na mão. Não entendo, mas essa é a verdade, não é? Não é invenção minha, está lá. Espero que um dia vocês conheçam. Se vocês pegarem lá a Avenida Mirassolândia, forem direto, aí vocês vão entrar por uma estrada que recebeu o nome do meu pai, Estrada Valdomiro Lopes da Silva, que eu asfaltei quando era deputado, hein? E vai até lá, ó, dentro desse projeto de regularização, passa pelo Núcleo da Esperança, do Alvorada, e vai... Hã? Como é que é? Não, Santa de Virgens é o outro lado aqui. Lá não tem Santa de Virgens, pelo menos que eu me lembre assim, não. Tem uma Santa de Virgens aqui, Empresarial Norte. Lá tem o bairro do Limão, Todos os Santos, o Parque dos Pássaros, tem Bela Vista, aquela região toda lá. É lá que fica o Ecoparque abandonado. Então, eu pus o nome de Milton de Assis, porque eu homenageei o Milton. Aí, o que aconteceu? Veio o promotor público combinado com o novo governo e foi tirando os nomes das pessoas vivas. Apesar que eu não fiz nada ilegal, hein? Porque a nossa Constituição permitia. Então, o atual prefeito ele foi chamando as pessoas e pedindo para trocar por algum... Esse parque tecnológico, eu dei o nome de Orlando Bolsoni, para homenagear o Bolsoni. Aí ele trocou, pôs o nome da filha. E o prefeito chamou todo esse pessoal aí para falar assim, troque o nome. Só não chamou a minha família, nem a mim. Porque a Câmara tinha dado o nome do meu pai no terminal urbano de Rio Preto. Aquele terminal urbano. Ele pôs o nome de uma boa pessoa, o professor Manuel Antunes. Mas aquilo nós íamos ganhar. E a alegação do meu pai já tinha falecido, né? Então não era pessoa viva, era pessoa falecida. E a alegação era de que aquilo era uma autopromoção minha. Que também não era, porque não fui eu nem que fiz o projeto. Foram 8 vereadores em conjunto para homenagear o meu pai. E nós íamos ganhar essa ação lá no Supremo Tribunal Federal. Talvez ele não saiba, mas eu tenho na minha mão o requerimento dele desistindo,
Porque quem manda na procuradoria do município, quem comanda é o prefeito. Vocês sabiam disso, né? Ela não é ela tem que fazer as defesas automáticas de lesão ao erário público. Mas quem determina se você faz uma apelação ou não, num caso como esse, semelhante a esse, é o prefeito. Candidato. E ele desistiu. Tá ok? Desculpe. Tá bom. Candidato, só vou passar aqui, mas para a gente ter a oportunidade de afundar um pouquinho, sobre a questão de apoio ao setor de TI, né? Sabemos que a reforma tributária vai alterar o ISS, mas existe um ciclo de mudança da reforma tributária, né? Sim. Até lá, nós podemos contar com o seu apoio para manter esse incentivo para a nossa classe. O que nós vamos precisar fazer? Nós precisamos ver o que vai realmente acontecer. Como vai ser essa transição, eu acredito. Boa vontade, podem contar comigo, eu vou ter. E vou ter esse grupo gestor de pessoas que vão também nos ajudar para a gente fazer juntos aí. Vocês ajudam a gente a tomar as decisões. É importante a presença de vocês. Tá bom? Perfeito, candidato. E aí veio para mim, eu que... Prefeito não, deputado. É que ele falou. É brincadeira, né? Tranquilo. Todo mundo que fala perfeito, para mim, eu falo deputado. Brincadeira. Então, deputado, mudando um pouquinho, né, a seara dos assuntos, mas um assunto que eu sou apaixonado, até pelo número de filhos que tem, sobre educação e tecnologia na nossa cidade. E aqui são duas perguntas em uma. Nós, aqui, acreditamos que a tecnologia pode ser um fator transformador para melhorar o aprendizado e a inclusão digital dos nossos alunos, que hoje não existe. Quais são as estratégias que o senhor planeja adotar para impulsionar a educação municipal por meio de tecnologia? E existem exemplos concretos, como a implementação de plataformas digitais para gestão escolar, salas de aulas com ferramentas interativas, ensino de programação ou até programas de capacitação de professores para o uso de inteligência artificial no ensino? Olha, na capacitação dos professores, eu já comecei no meu próprio governo, onde vocês fizeram lá esse grande evento, né? Que, aliás, lá eu acho que poderia se transformar num grande centro de eventos. Não é o que a gente até gostaria, mas a prefeitura tem uma área do lado que dá para fazer um super estacionamento antes do Clube do Lago ali, que é uma estrutura do sindicato dos servidores. Acho que dá para negociar com eles, e isso precisa ser uma PPP, tá? Não dá para fazer com recursos da prefeitura. Mas dá para negociar a retirada daquele Clube do Lago, emendar toda essa área da represa ali e fazer um grande centro de eventos ali. Eu acho que talvez Rio Preto precise até de um segundo grande centro, mas como nós já temos aquela infraestrutura, eu tentei até fazer ali do lado do Facchini, ó, mas não apareceram empresas interessadas em fazer. Como tentei fazer uma parceria público-privada para um estacionamento no centro da cidade, na Praça Dom José Marcondes também, e não apareceram interessados. Mas ali eu acho que vão aparecer interessados, tá? E talvez vocês possam nos ajudar, inclusive, nisso, né? Eu acho que já dá para ser um bom começo, que nós temos ali o Graneleiro, nós temos o Teatro Paulo Moura, que também foi uma obra do nosso governo, um teatro que pode ser usado de duas formas, para cultura, para educação e para eventos, com quase... Você sabe que eu me arrependi, Deodoro? São 990 e quantos lugares lá? Hã? Falei, eu devia ter posto mais 30 cadeirinhas lá para chegar nas 1000, né? Poxa vida, me arrependi. Me arrependi daquilo. Então, são ideias que a gente tem e que eu acho que Rio Preto hoje está alavancada de uma tal forma que a gente pode conseguir isso, né? Porque Rio Preto, gente, Rio Preto é diferente, tá? Rio Preto é diferente. Como é que a senhora se chama? Ionei. Ione, né? Ionei. Sabe por que Rio Preto é diferente? É diferente de Campinas, de Sorocaba. Essas grandes cidades, uma fica ao lado da outra. Aqui, Rio Preto é uma grande cidade ao lado de quantas que gravitam em torno de nós? 100 cidades gravitam em torno de Rio Preto.
Às vezes eu vejo essa disputa tão acirrada da prefeitura, eu falo, nossa, será que tem mina de ouro aqui enterrada aqui em Rio Preto? Mas não é não, é que Rio Preto é importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista estratégico para o estado de São Paulo e para o Brasil. Olha que diamante nós temos nas nossas mãos, né? Então é muito bom. Dr. Valdomiro. Oi. Sabemos que o setor de tecnologia, ele tem grande importância hoje, nos dias de hoje, grande crescimento no mundo, não é diferente aqui. E nós sabemos também que é um dos setores que tem melhores salários, gera muita oportunidade, está super conectado com a estratégia de qualquer governo. E a minha pergunta vai sobre empregabilidade. Nós sabemos também que tem muita dificuldade na contratação. Apesar de ter salários tão altos, tem muita dificuldade de mão de obra. Então, minha pergunta é especificamente sobre a empregabilidade do jovem, visando ainda a oferta de vagas no segmento de tecnologia. Quais seriam as suas estratégias a serem desenvolvidas para capacitar e estimular mais jovens a ingressarem no mercado de trabalho? Então, nós vamos melhorar as nossas escolas e vamos usar a estratégia da IONEI. Não é, IONEI? Você vai nos ajudar nisso? Então, por quê? Porque eu sei que vocês abrem vagas aqui e não aparece pessoas com capacidade. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que formar a nossa juventude, não é isso? Então, acho que nós podemos fazer isso, nos dar as mãos aí e ir em busca disso. É verdade. Com Deus no coração e dando as mãos, vamos longe. Eu sei que foi o culpado, você falou da tua atuação. Sim, sim. E eu... Sim. 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 Ionei, deixa eu só te dar um dado triste de Rio Preto. Você sabe que a base de tudo é o ensino fundamental, não é? É a base de tudo. E eu, quando fui prefeito, eu instituí um programa aqui chamado Ler e Escrever. Ler e Escrever. Para que as nossas crianças pudessem, na verdade, ler e escrever na idade correta. Sempre as nossas escolas, além dos núcleos da esperança, que eu quero ver se consigo fazer mais 4 núcleos desse, que também não foi feito nenhum outro depois que eu deixei a prefeitura, com 1000 vagas cada um, eu presenciei agora 2 manchetes do jornal que me deixaram muito triste. Primeiro, manchete do Diário da Região, há 40 dias atrás. 50% dos alunos das escolas de Rio Preto não aprendem a ler e a escrever na idade correta. Segundo, 15 dias depois, Rio Preto ganhou nota vermelha no IDEB. Vocês sabem o que é o IDEB, né? Aquele índice do Ministério da Educação importante que todos os anos que eu fui prefeito, em todos, Rio Preto, as nossas escolas, ficou acima da média nos índices do IDEB. Então, é uma coisa assim, nós temos que começar... E olha, quanto tempo faz que eu não sou prefeito? 8 anos. 8 anos é uma geração. Nós temos uma geração que daqui a pouco vai estar aqui, na porta de vocês, e mal preparada. Então, o nosso desafio é maior ainda, concorda? Então é isso. Agora comigo. Ela chama Ionei, eu chamo Liseila. E eu sou, acho que da PET,
tem mais alguns, mas eu sou da área da educação, eu sou da FATEC. E tem um dos nossos diretores que é um apaixonado pela matemática, né? E ele fala bastante, que é o Juliano Medalha. E ele fala bastante da necessidade do aluno do ensino fundamental em aprender matemática e, através, talvez, da robótica também chegar lá, que é o que acontece dentro das entidades como o SESI, que desde pequenininho ele já tem contato com isso. Sim. E, ao mesmo tempo, saber português, porque senão ele não consegue nem ler o enunciado de matemática para poder resolver, né? Então, o problema está mais embaixo, e aí a gente recebe, tanto no ensino técnico quanto no ensino superior, que é o meu caso, que não conseguem fazer a conta básica. E, para a área de tecnologia, a gente precisa de gente com matemática, né? Nosso matemático ali, que é o nosso presidente. Quem é o matemático? É o Gerson, ele é matemático. E aí, e eu aqui, porque trabalho também com isso dentro da FATEC, do Centro Paula Souza, com inovação e startup, tenho uma pergunta para o senhor sobre empreendedorismo, né? Então, acreditamos que estimular novas empresas a nascerem é uma grande ferramenta para o desenvolvimento social e econômico do município. Nessa linha de raciocínio, qual é a sua proposta para estimular a abertura de novas empresas em nossa cidade, especialmente as de tecnologia? E se há planos de criar algum fundo de empréstimos ou de incentivo para as empresas nascentes? Então, eu acho tudo isso muito interessante, tá? Mas vamos voltar um pouco no tempo. Antes de eu ser prefeito de Rio Preto, onde que ficavam as startups aqui, que vocês também participavam um pouco lá? Na incubadora, onde é que era? Você lembra? No distrito industrial. Então, esse centro tecnológico, ele foi para que essas startups todas também pudessem ter hora e vez aqui. Porque as startups são o início de tudo, né? Quantas histórias a gente não vê na literatura, nos jornais, na televisão, enfim, mostrando mega empresários hoje que começaram com a sua pequena startup lá. Era preciso que muitas dessas empresas aqui também tivessem, que estão aqui hoje. Hoje nós temos empresas estabelecidas aqui. Tivessem tido a possibilidade até de ampliar toda essa área aqui do parque. Não sei se instalou alguma nova empresa aqui nos últimos tempos. Então, mais 3 ou 4, veja bem, para quase 70, se é o número correto esse, se não for, vocês me corrijam, que estão aqui. Imagina se não tivesse esse centro aqui. Não, eu sei, mas olha, 8 anos se passaram, 8 anos. Será que nesses 8 anos não houve tempo suficiente para que isso aconteça? Sem fazer crítica, eu só estou assim, avaliando de forma muito sincera, muito fria, vamos dizer assim, né? Muito racional essa questão, né? Agora, eu acho, você tem toda a razão, vão poder contar comigo, nós temos que esperar esse novo tempo do Brasil, que me preocupa, deixa eu te falar, me preocupa muito, porque eu estou lá acompanhando essa coisa da reforma tributária e vejo isso ser anunciado, sabe desde quando? Desde quando eu era estudante lá no Colégio Estadual Alberto Andaló, tá? Depois eu me formei na medicina, tal, e vejo assim, ó, democracia é ótima, é muito boa, mas as pessoas, ao escolherem, na verdade, os seus representantes, e aí, no caso, não é só a presidência da República, não é só o governo do Estado, mas é o legislativo. É fundamental que a escolha dos deputados seja uma escolha lúcida, que não é hoje, infelizmente. Eu não estou criticando a democracia, nem estou criticando a política, porque eu sou político, né? Estou no meu, sei lá quantos mandatos, não vou nem contar aqui, senão vocês não vão me dar um outro, né? Estou brincando. Mas no meu 10º mandato. Então, é uma coisa que impressiona a gente, né?
Mas os desafios existem, o nosso país é maravilhoso, as nossas riquezas são únicas. O que nós precisamos fazer? É incentivar os jovens a virem para a vida pública, é incentivar os nossos jovens a estudarem cada vez mais, a se capacitarem cada vez mais, para que a gente vá aprimorando, né? As pessoas às vezes falam que democracia é o pior dos regimes, mas é o melhor dos que existem, né? Eu acho que é o melhor, com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, né? O melhor regime que nós temos é a democracia. Podem acreditar. Doutor Valdomiro, falando um pouco sobre infraestrutura, né, a modernização da economia, das indústrias, dos serviços, vem trazendo aí uma demanda maior por energia, cada vez mais, né? Sim. Como candidato, o senhor planeja modernizar alguma coisa na matriz energética da nossa cidade? Porque com isso nós podemos aprimorar o uso de carros elétricos, meios de transporte elétrico. Aprimorar? Aprimorar o uso. Nós podemos, com mais energia, se nós modernizarmos a nossa infraestrutura energética, nós podemos atrair mais carros elétricos, podemos modernizar o sistema de transporte para um sistema elétrico, poderemos atrair grandes empresas do setor de tecnologia, como grandes data centers globais, que hoje ficam mais na região de Campinas, Hortolândia, né, porque eles pudessem se instalar na nossa cidade. O senhor já falou de criar 2 grupos, né, que são grupos, um grupo mais para tratar a parte política, outro para tratar a parte de negócios. Não parte política, mas os investimentos públicos, da área pública, porque as oportunidades da área pública, elas sempre existem. Tem programas que as pequenas prefeituras nem sabem que elas poderiam ir lá buscar recursos. E o grande filão desses recursos são no governo federal, mais até do que no governo do estado. Então, esse grupo gestor é porque ele tem que descobrir, na verdade, onde a gente pode ir buscar recursos a fundo perdido, principalmente, e mesmo que uma parte seja com financiamento, mas que abra. Foi assim que eu consegui as obras de controle das enchentes, que ainda faltam, né? E que não avançaram, infelizmente. Então, perfeito. Fazendo das suas palavras parte da minha pergunta, eu gostaria de acrescentar se é possível incluir nesses grupos ou a criação de um grupo específico de técnicos para estudar esse tipo de modernização de infraestrutura energética para a nossa cidade. Eu acho que sim, e hoje o Brasil, você vê que é um país abençoado, né? Nós temos energia eólica lá no norte e nordeste, porque os ventos lá são grandes. Nós temos um sol que Outro dia eu fui aqui na região de Oroeste. Oroeste, viu uma usina de energia solar que impressiona pelo número de captadores que tem para fazer energia. Então, hoje tem investidores, pequenos investidores, que estão investindo em micro-usinas de energia solar em várias cidades da região. Acredito que aqui em Rio Preto também esteja acontecendo isso. E nós temos que começar a mudar a cidade. Rio Preto, uma cidade escura. Eu tentei fazer isso quando fui prefeito, para fazer uma parceria público-privada para trocar toda a iluminação pública de Rio Preto, sem gastar um tostão na época. Me lembro que os cálculos da época era que 20 anos de trocar tudo por LED, né? Hoje, talvez até esse tempo seja menor, porque o LED barateou ainda mais, entendeu? Então, você trocar tudo isso sem gastar nenhum centavo, pagando com a CIP. Você faz um cálculo de vai e volta da CIP para quem for o parceiro empreendedor, ele recebe o valor que o município paga hoje e a gente faz a contabilidade para ver em quantos anos isso se paga, e essa iluminação daí, algum tempo, fica toda para a prefeitura, essa troca. Então são várias coisas que a gente pode fazer. E juntos nós vamos estar abertos aí para ouvir vocês. Você é especialista nessa área? Trabalho bastante com tecnologia de infraestrutura e conheço bem o setor de data centers, que é
intensivo em consumo de energia elétrica e comunicação, óbvio, né, internet, esse tipo de coisa. E eu acho que a nossa cidade tem um grande potencial para desenvolver negócio nesse sentido ou abrigar as grandes empresas nesse sentido, porque nós estamos num entroncamento logístico muito importante. Verdade. Verdade. Desculpa, eu tenho que entrar aqui também. Claro, e o Cássio é um grande especialista no setor também. Hoje, há pouco, lançou um plano do governo que ele já disponibilizou 3 bilhões para essa área de data center, podendo chegar a 30 bilhões para trazer investimento na cidade. Então, esses caminhos é que nós precisamos, na verdade, garimpar, entendeu? E isso eu fiz muito. Por exemplo, eu não sabia disso que você está me falando aí. Tá vendo? É uma coisa nova. 30 bilhões. Gente, começa com 3, mas se 30 bi é muito dinheiro. Não é possível que não sobra um pouquinho aqui para nós. Né? Um data center como a Scala, ele está esperando uma oportunidade de uma cidade para injetar 20 bilhões. Está esperando a gente aí. Seria uma PPP, né? Quer tomar uma água? Deputado? Não, pode. Aliás, eu acho que avançou muito aqui Nós o nosso estamos na horário. Penúltima pergunta. Penúltima? Tá bom. Essa não é de tecnologia, pode respirar um acho pouquinho que mais fui fundo. eu culpado também do horário avançado, pessoal. Considerando a expansão populacional e as oportunidades do nosso município, temos notado que o assunto expansão da oferta de voos tem sido recorrente. Sentimos que a oferta disponível para a nossa região é muito aquém do ideal para as oportunidades que são trabalhadas. Diante desse cenário, qual a sua visão e proposta de resolução? Olha como é que às vezes a gente perde as oportunidades por... não fazendo críticas aos governadores que passaram, todos eles foram bons governadores, né? Fui deputado junto com o Covas, com o Alckmin, com o Serra, e agora com o governador Tarcísio, do qual me aproximei muito, demais, né? Mas veja bem, quando eu era prefeito de Rio Preto, o nosso aeroporto estava caótico, não tinha controle de voos, não tinha nada disso, e foi orçada uma reforma para o aeroporto de Rio Preto. Na época era o governador Alckmin, para fazer um novo fresamento da pista. A fresagem, vocês sabem para que serve, né? Para que não corra água na pista e que dê chance do avião parar em menor espaço de pista, né? Então, eu propus a ele, falei, governador, eu vou fazer uma prospecção, porque são 30 alqueires a área do aeroporto, mais ou menos ali, um pouco menos de 30 alqueires. Vamos descobrir, e fiz isso pela prefeitura. Descobrimos 4 grandes áreas que a gente podia fazer o aeroporto novo em Rio Preto. Novo aeroporto em Rio Preto. Prospectando áreas de 100 alqueires. Por que 100 alqueires? Porque a gente queria que tivesse a nova pista ampliada, porque os voos comerciais, essa aí dá para aguentar, mas os voos cargueiros de alta performance já não podem descer aqui. Então seria, e no entorno colocar hangares, não só hangares, mas também, olha, eu fui mais longe, nós tínhamos um EAD aqui em Rio Preto, que fechou. Eu fui buscar parcerias que mostravam que algumas cidades do Brasil tinham, na verdade, como se fosse uma filial da Zona Franca de Manaus. E eu descobri isso. E quando o Serra depois foi governador, eu fiz com que ele concordasse que a gente transformasse o EAD de Rio Preto, no caso desse, mesmo com o aeroporto velho, tá? Numa expansão da Zona Franca de Manaus. Não sei se eu tenho ainda, Deodoro, precisava até procurar isso, um decreto do governador Serra dando essa... Você sabia disso? Não. A imprensa de Rio Preto não divulga essas coisas, infelizmente, né? Mas, para fazer isso, você já imaginou? Por quê? Porque se a gente tem aqui a expansão da Zona Franca de Manaus, tudo que vem de lá de Manaus vem direto aqui para a nossa Zona Franca
E quando sai daqui é que recolhe o imposto. Então o imposto é recolhido onde? Aqui. Olha que maravilha. Infelizmente essas áreas agora, eu já andei andando aí, até sobrevoando, muitas já foram ocupadas com loteamentos e tal. E nós estamos perdendo esse aeroporto, não tem importância que seja em Olímpia, né? Mas está programado para fazer um novo aeroporto em Olímpia. Mas não é como se fosse na nossa Rio Preto, né? Mas essas coisas, assim, as pessoas, vamos dizer assim, e olha que vocês são 1% da população nossa que são os bem informados, hein? Não ficam sabendo desse tipo de coisa, né? E às vezes a gente perde oportunidades. O governador Alckmin, falei, governador, vamos fazer uma PPP aqui, ó. O terreno desse aeroporto paga a nova área e uma PPP vai sair custo zero para nós aqui, porque é uma área extremamente valorizada. Deputado. Ele preferiu gastar 30 milhões na reforma e deixar o aeroporto onde está. Desculpa, deputado. O cerne da questão é o número de voos, a oferta de voos. Sim, também. Mas você sabe por que o número de voos? Aí é o seguinte, aí é uma questão... E eu uso muitos voos daqui, né? Vou para São Paulo toda semana. São voos superlotados, caros, né? E nós perdemos linhas. Hoje nós não temos mais voo Rio Preto-Brasília direto, como a gente tinha há algum tempo atrás. Depois da pandemia, que as empresas aéreas perderam público e perderam dinheiro, elas voltaram agora, no pós-pandemia, com aquele negócio, nós estamos em prejuízo, mas nunca ganharam tanto dinheiro. É só você ver os balanços dessas empresas. E elas se internacionalizaram. Elas fizeram parceria, você vê, a Latam não é Latam, mas é Latam com um monte de companhias aí internacionais. A Gol, a mesma coisa, né? A Azul, não tenho certeza disso, mas tenho a impressão que também deve ser. Então é isso que é o grande problema. Então, se você, conversando lá com o pessoal da Latam, né? Por que não põe mais voos em Rio Preto? Os nossos horários são ruins. Tirando o horário da manhã das 8 e pouco, que era às 10, mas achei até que ficou bom, 8 horas da manhã, os voos de retorno para cá são terríveis. Nós não temos opções, né? O que é? Se não tiver no mínimo 2/3 de lotação, eles cancelam o voo. Agora, isso é uma ação que não... Desculpe, a prefeitura pode até ajudar, mas é lá dos portos e aeroportos, né, do Ministério e do governo federal. Que a gente tem que... Agora, o prefeito de Rio Preto é muito forte, viu? É muito forte. Eu sei porque eu fui. O prefeito de Rio Preto é mais importante que qualquer deputado estadual, deputado federal. Se ele exercer na plenitude, a sua, na verdade, o seu poder de argumentação, é muito forte o prefeito de Rio Preto. Boa tarde ainda, doutor. Sobre infraestrutura para eventos. Tá? São José do Rio Preto recebe inúmeros eventos ao longo do ano, mas enfrenta limitações significativas para sediar convenções e feiras de grande porte devido à falta de um espaço adequado. Além disso, a cidade é sede do maior evento de tecnologia do interior de São Paulo, o Rio Preto Tech Summit, como o senhor viu logo há pouco. Diante disso, qual é a sua proposta para solucionar esse problema, que afeta diversos setores e que poderia gerar um aumento substancial na renda e na atração de investimentos diretos e indiretos para o município? E qual a sua visão sobre esse evento e de que forma a administração municipal pode colaborar para expandi-lo e fortalecer a posição de Rio Preto como um polo de inovação e tecnologia? Olha, acho que uma parte dessa pergunta eu já respondi aqui, né? Sem querer me antecipei aí. Não sei o que vocês acham disso ali, desse local que eu disse ali, na Swift, né? É um bom local. Mas nós temos também duas deficiências aqui, deixa eu te falar. É o cartão postal da cidade também, né? É o cartão postal e está subutilizado, na verdade, nessa área específica, né?
Isso. Logística é agora, favorecida. isso não impede de Rio Preto ter na sua agenda, né, um grande centro de eventos, às margens da rodovia, naquelas áreas ali. Vamos ver o que sobrou ali, porque fizeram uma troca com o Hospital da Região Norte. Precisamos ver o que sobrou, que eu não sei também. Às vezes eu falo brincando assim, vocês não se ofendem não, né? Mas é porque eu não sei mesmo, viu, gente? Então, eu acho isso aí muito legal, muito importante. Nós vamos propor à Câmara que nos autorize fazer uma parceria público-privada. Gente, eu pedi para a Câmara autorizar aquela PPP das lâmpadas de LED, a Câmara não me autorizou a fazer. A do estacionamento na região da Dom José Marcondes autorizou, tem uma lei válida até hoje. Mas a Câmara queria saber quem que eram as pessoas que iam concorrer. Como é que eu vou saber, né? A gente só sabe disso depois que você estabelece. Daí a importância de ter uma Câmara arejada. Espero que agora a gente consiga, né? Uma coisa que eu quero propor, se eu for eleito, assim que eu for eleito, é a redução do salário do prefeito, que para o próximo ano vai ser R$28 mil. Se isso acontecer, vai ser mais um fator terrível para a economia da cidade, porque o valor do salário do prefeito ele é um stop, é um teto no salário de todos da prefeitura. Se for para 28, está dobrando praticamente o salário. No outro dia, 600 funcionários públicos vão ter esse teto. Sem falar da Previdência, que está num... Eu não entendo, sabe o que eu não entendo? Assim, eu vejo... Essas coisas são... Isso o prefeito tinha que ter vetado. O salário dos vereadores não há como ele vetar, porque isso aí é auto-legislação da Câmara, né? Aumentou o salário, eu acho que tudo bem, não tem problema nenhum, aumentou. Mas o salário do prefeito, o atual prefeito tinha que ter vetado. Ou feito um acordo, né? Eu vou propor, né, num eventual segundo turno, não sei quem vai, tal. Vamos propor lá para o prefeito, porque tem que fazer isso esse ano. Tem que fazer isso este ano. Porque não pode deixar para o ano que vem. Senão não vale isso. Doutor, então, eu tenho todo interesse, né, em que a gente faça isso. Eu vi, por exemplo, aqui, a parceria que eu queria fazer naquela área. Inclusive, nós cercamos a área. Hoje o Facchini deixa um monte de carretas lá dentro, né? Mas não apareceu quem se dispusesse a fazer essa parceria, né? Então, a exposição nós ganhamos, foi no nosso governo. Eu, como prefeito, consegui que o governador Serra, graças ao Aloysio Nunes, a gente tem que recordar isso, viu, pessoal? Porque quem é político daqui, olha que importância teve o doutor Aloysio. A prefeitura não podia investir um prego lá no local da exposição. Hoje ele é nosso, Conseguir politicamente, olha quanta coisa boa a gente consegue com boa argumentação política, né? Fazer a boa política. Então é isso. Bom, perfeito, doutor. Não entendi. O 10 o quê? Ah, sim, eu ia falar dos hotéis. Esqueci. Nós precisamos de uma hotelaria 5 estrelas, top. Nós não temos isso. Rio Preto não tem isso. Tem agora o Hyatt aqui, e um outro. Mas, na verdade, nós precisamos atrair. Eu falo isso muito para eles, tá? Eles trabalham comigo. Porque já estão me pegando no pé, porque falam assim... Valdomiro, você fez um programa de governo que tem 2 páginas e tal. Gente, com 2 páginas já estão copiando tudo que eu falo. Se tivesse... Primeiro que esse negócio de fazer 200 páginas, viu? Preciso dizer isso para vocês. Até na internet vende plano de governo, viu? Vocês procurarem lá direitinho. Quem sou eu para ensinar vocês, né? Mas eu coloquei os eixos, né?
E no desenvolvimento desses eixos, nós estamos mostrando agora nos nossos programas de televisão e também nas nossas redes sociais. Então, nós diagnosticamos, porque eu pedi para um pessoal lá da Fundação Getúlio Vargas, da USP, nos ajudarem no estudo não só da questão econômica, por exemplo, da questão do PIB. Olha, é impressionante, você perguntar para 100 pessoas quem que é a atividade número 1 do PIB de Rio Preto, todo mundo vai falar o quê? Saúde, 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 saúde. Tomara que a saúde chegue lá, né? Mas não é. O nosso emprego aqui é um emprego de baixa qualificação. O comércio é importantíssimo. Mas então é isso, esse pessoal, e eles fizeram esse diagnóstico. Rio Preto tem um déficit, por incrível que pareça. A gente tem, mas o nível da hotelaria aqui, para você ter grandes eventos, você precisa ter uma hotelaria 5 estrelas. As duas coisas têm que vir junto. Mas deixa eu te falar, se você fizer um bom centro de eventos, a hotelaria vem... Era a minha pergunta agora, tendo em vista que há um interesse, vamos pensar assim, tendo em vista que há um interesse por parte da prefeitura e da cidade de atrair redes hoteleiras de alto nível, eu acredito que vamos dizer assim, uma bela infraestrutura para receber um evento de grande porte, ela é crucial, porque ela atrai tanto a questão da rede hoteleira, ela fortalece o comércio, fortalece os restaurantes, toda a estrutura gastronômica da cidade. Primeiro nós temos que fazer essa parceria, transformar aquilo lá. E eu até pensei, sabe no quê? Mas aí, se tem janelas que vedam barulho, existem, né? Porque imagina se a gente construir aqui ali do lado da linha férrea, né? Mas tem formas e formas de se fazer isso. Talvez com um custo maior, não sei se lá. Porque você pode fazer o estacionamento nos andares de baixo, né? E fazer a hotelaria em cima. Eu, sinceramente, não sei se isso é possível. Eu precisaria de um estudo mais técnico, mais aprofundado, para pensar nisso. Mas, olha, boas ideias e bons pensamentos nós temos, né? Deodoro, vamos fazer aqui, depois que terminar tudo isso, uma votação. Para quem que eles vão votar para prefeito? Candidato. Desculpa. Não, mas esse negócio é legal, porque, veja bem, vocês vão trazer todos aqui. Tem que comparar mesmo, né? Tem que comparar. Sim. E vocês são formadores e formadoras de opinião. Espero conseguir pelo menos 50% ou mais, como eu tive na reeleição, né? Fui reeleito prefeito de Rio Preto com quase 65% dos votos da cidade. Isso aí. Mas não precisa ganhar no primeiro turno. O meu tempo de televisão ficou muito pequeno. Eu tenho recebido ofensas e um monte de coisa, eu não consigo nem responder. Porque, gente, eu me recusei a fazer algumas coisas que na política hoje viraram usuais, né? Que é fazer a sedução de alguns partidos políticos, né? Eu não me recusei a fazer isso. Falei, isso aqui, ser prefeito de novo, para mim vai ser uma missão. Um sacrifício pessoal pelo amor e pelo carinho que eu tenho pela minha cidade. Pode aqui, pela minha família, porque minha família não pensa que a minha esposa demorou para... E eu ouço muito o que ela fala e me diz, porque estamos juntos há quase 50 anos, né? É minha grande confidente, parceira. Foi difícil convencê-la. Eu não disputei a eleição passada, muito também por causa dela. Né? Que as cadeiras voando não se estabeleçam, né? Não é isso não. Deputado e candidato, né? Como você bem colocou, os momentos estão mudando, né? A nossa sociedade está se atualizando e hoje a gente vive um novo momento, né? 2024, né? Da outra vez, né? Quando você foi prefeito, né? O Gilberto, inclusive, foi o nosso primeiro presidente da PET, né? Primeiro que participou da fundação da PET, né? Nós tivemos também alguns contatos, né, com a sua gestão. Eu não estava aqui na época, né, mas depois tive... Não, nascido eu estava. Mas depois tive a oportunidade, né, de ter conhecimento.
Na verdade, não é bem uma pergunta, mas sim um comentário, né? Cada um dos prefeituráveis, eles têm uma relação com a PET enquanto figuras públicas, né? E não só como prefeituráveis. Estão prefeituráveis nesse momento, mas são pessoas públicas. Então, a gente tem relacionamento com o Dr. Valdomiro, com o Itamar, com o Edinho, um pouco menos com o Marco Rio, tivemos a oportunidade de conhecer ele hoje. Vamos conhecer o Coronel Fábio, eu não conheço ele, vamos ter a oportunidade de conhecer. Então, cada pessoa tem a sua história com a gente, né? Nesse momento são todos iguais, todos candidatos, mas cada um deles tem a sua história com a gente, né? E a tecnologia, né, candidato, ela está cada vez mais, né, na prioridade, né? Eu acho que vale a pena comentar que comércio é muito importante, né? Comércio, né, como o deputado destacou, é muito importante. O comércio é o retrato atual, tá? Atual, exato. Quis dar o retrato hoje, né? E quem a associação comercial chamou, né? Quem a associação comercial escolheu para ser o atual presidente da CIRP? O ex-presidente da PET, Jean Daer. Então, na minha opinião pessoal, né, um símbolo também do protagonismo da TI, né? Vamos trazer alguém de inovação para ajudar a gente a dar esse passo, né, rumo, né, a necessidade que o comércio tem de se inovar. Da mesma forma, candidato, para fechar, né, o convite que eu faço para você é que a gente inicie uma nova página, né, uma nova página do nosso relacionamento. Falamos sobre isso no café que tivemos, isso é transparente para todo mundo. Tivemos alguns desafios de interlocução na sua antiga gestão. Um monte de questão que não se entendeu e naquele dia conversamos e entendemos que foi uma oportunidade perdida de todos os lados e queremos aqui, né, enquanto candidato, enquanto deputado, eventualmente como prefeito no futuro, né, ou para qualquer cargo que o senhor possa estabelecer, deixar de fato a nossa porta e os nossos corações abertos para a gente construir uma nova página juntos. Bom, eu posso encerrar então? Então, o que eu queria encerrar é dizendo uma coisa, que olhando no olhinho de cada uma aqui, quer dizer o seguinte, olha, a eleição pode ser politizada, mas a vida real, aquela que vem depois, não politizem, porque se politizarem, o resultado não vai ser aquele que a gente quer. Então, ganhe quem ganhar. Se for eu, ótimo. Se não for também, vou estar aqui. A minha cidade é minha. Eu tenho a minha origem aqui, né? Gosto. Eu digo que eu não critico o atual prefeito. Eu dou conselhos a ele. Infelizmente, ele não ouve a maioria dos conselhos que eu dou, mas tudo bem. Então, eu acho assim, vocês como uma associação tão importante como essa, não politizem a vida real. Sejam institucionais, porque seja quem for o prefeito, né, é fundamental essa boa relação. Talvez isso no passado, estou abrindo o coração aqui, hein, gente? Isso, ó, tenha prejudicado. Associação Comercial de Rio Preto, vou dar só esse exemplo, não é com a PET, não. Vocês acham que a revolução que nós fizemos no calçadão, que eu fiz o maior... A Associação Comercial não me apoiou no primeiro mandato, ficou contra, por conta lá dos seus diretores e tal. Mas quando eu ganhei a eleição, eu chamei a Associação Comercial. Falei, olha, eu quero fazer a primeira fase, e eu acho que isso tem que ser feito até hoje, porque acho que o calçadão de Rio... Toda cidade desenvolvida, toda... No mundo, eu já viajei um pouco, não viajei tanto, mas já viajei um bocado, né? Tem o centro como um lugar seguro, bonito e que as pessoas gostam de ir. Como é que está o nosso centro hoje? Então, comecei a reforma do calçadão. Só pergunto para vocês me respondam aqui, ó. Chamei a Associação Comercial, eles queriam que a gente fizesse um projeto com um arquiteto... Marcelo Pala. Falei, vamos combinar uma coisa? Para vocês se sentirem participantes disso aqui, vocês conseguem pagar esse projeto? Sabe quanto custava na época? R$70 mil. Você acha que a prefeitura não tinha? Nós gastamos milhões lá. Não tinha dinheiro para pagar o projeto? Tinha ou não tinha? Eu não ouvi. Lógico que tinha, né? Lógico que tinha, mas foi um simbolismo meu, para que
aquilo desse uma demonstração assim, ó, estou despindo a minha alma da política, do meu coração, e vamos vida nova juntos. Vida nova juntos. Bom, resumo da ópera. Assumiu aquela menina lá, que eu gosto muito dela, Adriana Neves. Eu nem sei onde é que ela está hoje, né? Adriana, na empresa dela, né? Adriana é uma pessoa afável, uma pessoa... Bom, na minha reeleição que eu ganhei no primeiro turno, quem era presidente da Associação Comercial foi o candidato a prefeito. Nada contra, é normal que isso aconteça. Mas teve um debate na Associação Comercial com a Adriana, presidente, e ela é uma pessoa assim... Imagina uma pessoa educada, que... Todo mundo... Fui lá no dia do debate. Você estava lá nesse dia, não? Quem estava lá? Ninguém? Não é possível que não tinha ninguém lá. Os outros 5 candidatos se recusaram a debater comigo e culparam a Adriana Neves, que era a presidente da Associação Comercial, de ter me convidado e acharam que aquilo era uma coisa direcionada para mim, uma coisa assim, e se recusaram a participar. Então, quando politiza desse jeito, qual que você acha que é o resultado do fim depois? Então tem que ter isso. Estou falando isso aqui, não é para... É assim, ó, novos tempos, novas vidas, novos momentos, que a gente tem que esquecer a festa da eleição. Passou a festa da eleição, cada um tem o seu candidato, pois é vida real. E nós estamos aqui para trabalhar pela nossa vida real. E eu que sou homem público, vida real da minha cidade, da minha querida Rio Preto. Tá bom? Obrigado aí pela paciência, pelo carinho de vocês. E vamos juntos nessa luta. Faz um V aí, ó. E vota 40. Obrigado, Tchau. candidato.